Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Meu nome é Luanda e estamos começando mais um conteúdo integrado de projeto de vida. O tema da nossa aula hoje é, observem aí na tela, algumas brasileiras e seus projetos de vida. Então, vocês já sabem que o conteúdo integrado é aquela aula que a gente começa aqui no estúdio e o professor ou a professora aí na sala de aula vai dar continuidade. Qual é o objetivo dessa aula? Observem aí na tela. O objetivo é conhecermos a história de algumas mulheres e o legado de seus respectivos projetos de vida. Então, a gente escolheu algumas mulheres brasileiras para a gente falar um pouquinho desse projeto de vida, de cada uma delas. No final da aula, ao término da aula, a gente vai pedir para que você pesquise, mais a fundo a história de cada uma delas. A primeira é a Elza Soares. Observem aí na tela, por favor. Então, a gente colocou aqui o ano que ela nasceu. Ela nasceu em 1930, no dia 23 de junho. Ela teve uma infância extremamente pobre. Ela se casou aos 12 anos, teve seu primeiro filho aos 13 anos. Desses filhos, ela teve 7 filhos, 4 morreram. Ela começou a cantar num programa de calouros da Rádio Tupi. Ela foi casada com um jogador de futebol bastante famoso, que é o Mané Garrincha. Sofreu violência doméstica, inclusive hoje, atualmente ela fala bastante nas redes sociais sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher. E em 1999, ela foi eleita pela BBC britânica a cantora brasileira do milênio e indicada ao Grammy Latino. A gente não colocou a imagem aqui da Elza, até porque eu sei que muitos alunos conhecem pelas redes sociais, até porque no final vai ter a pesquisa, e você vai aprofundar mais um pouquinho sobre a história da Elza. A segunda mulher que a gente escolheu para falar do seu projeto de vida é uma nadadora. Então, observem aí na tela. É a Maria Lenk, ela nasceu no dia 15 de janeiro de 1915 e faleceu no dia 16 de abril de 2007. Ela é paulistana, deu suas primeiras braçadas no Rio Tietê, quando ainda era possível. Ela venceu a tradicional travessia de São Paulo a nado 4 vezes seguidas, de 1932 a 1935. Foi a primeira mulher a usar o nado borboleta, quebrou os recordes mundiais de 200 metros e de 400 metros no nado peito em 1939, quando ela se preparava para as Olimpíadas de Tóquio. O evento foi cancelado devido à Segunda Guerra Mundial. E ela viveu numa época na qual a natação brasileira não era reconhecida. A Maria Lenk conseguiu dar destaque à natação e ela é considerada a maior esportista da natação aqui no Brasil. Então, ela foi pioneira em colocar a mulher nos holofotes nesse esporte que é a natação. Vejamos agora a terceira, que é uma jogadora de futebol, que é a Marta, que eu tenho certeza que muitos alunos aí na sala de aula conhecem. Então, a Marta nasceu em Dois Riachos, que fica lá no estado de Alagoas. Ela começou a jogar em times pequenos. Com 14 anos, ela viajou para o Rio de Janeiro e foi contratada pelo Vasco por um tempo e depois pelo Santa Cruz, na equipe de Belo Horizonte. Ela foi eleita a melhor jogadora do mundo por 6 vezes. Então, ela ganhou em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. E enquanto o futebol ainda é dominado pelo machismo e pela falta de espaço no feminino, a Marta conseguiu elevar o esporte no feminino e atualmente ela joga pelo Orlando Pride. Então, aquela ideia de que futebol é coisa de menino, a Marta vem para desconfigurar essa ideia e mostrar que uma mulher pode ter sucesso e pode jogar muito bem esse esporte. Inclusive, ela foi eleita várias vezes como a melhor jogadora do mundo. Então, continuando a nossa aula, a gente vai falar agora um pouquinho da Tarsila do Amaral, que é uma pintora. Então, a Tarsila nasceu em Capivari, interior de São Paulo. Ela vive durante muito tempo na fazenda do pai dela.
né. Então ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886 e morre no dia 17 de janeiro de 1973. Então aquele momento que a gente estuda aí na escola, que a gente chama nas aulas de história de período do café com leite, é o momento em que a Tarsila nasce, né. Então ela vem de uma família rica. Ela cresce em Capivari, depois ela se muda aqui para São Paulo e vai estudar em colégios tradicionais aqui na capital, né. E depois ela vai estudar na Europa durante a adolescência. Ela estuda em Barcelona, ela volta para o Brasil, né, ela já sabe o seu projeto de vida com 16 anos, ela se casa, ela tem uma filha e ela se separa, o que na época causou, um certo tumulto, né, porque tinha toda aquela ideia de que uma mulher deveria casar e ser dona de casa, e ela larga tudo, quando eu falo tudo é a questão do casamento, para se tornar uma grande pintora. E o Abapuru é considerado uma das obras mais famosas e valiosas da história brasileira. Seu valor ultrapassa, 2,5 milhões de dólares. E a próxima é a Conceição Evaristo, né, que nasceu no dia 29 de novembro de 1946. Ela nasceu em Belo Horizonte, ela teve uma infância bastante pobre e ajudava sua mãe e sua tia com a lavagem de roupas e as entregas, enquanto estudava. Ou seja, ela nunca largou de estudar, mesmo sendo muito pobre e ajudando a mãe e a tia. Na adolescência, mudou para o Rio de Janeiro e trabalhou como professora da rede pública. É a segunda de 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma universitário, né. A gente vem falado nas aulas de projeto de vida, essa questão, da primeira pessoa a entrar na universidade. Inclusive, eu e a professora Jennifer, de Sociologia, a gente falou um pouquinho da nossa trajetória, até porque a gente se identifica com a Conceição Evaristo nessa questão de ser a primeira a poder cursar, o ensino superior. E continuando aqui, ela estreia, né, na literatura em 1990, e ela cria um neologismo, né, a gente pode dizer que é um neologismo, que é a questão da escrevivência, que a sua obra traz o cotidiano, né, ela retrata o cotidiano e as lembranças, da própria autora, mostrando as condições de vida dos afrodescendentes no Brasil, né. A gente tem falado bastante da Conceição Evaristo, principalmente quando a gente aborda o tema do racismo e quando a gente fala da mulher negra e das condições da mulher negra aqui no Brasil. E continuando aqui na tela, agora é a vez de vocês. Eu falei para vocês que eu ia começar a aula aqui e vocês terminariam aí na sala de aula. Então diz lá: pesquise a bibliografia de uma mulher e seu projeto de vida e a apresente aos seus colegas de classe, explicando por que escolheu determinada personalidade. Então, você vai poder escolher, né, optar por uma outra personalidade ou pesquisar a fundo alguma dessas mulheres que a gente viu aqui na tela com vocês. Então, estou terminando aqui mais um conteúdo integrado e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.